Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Os ministros do Supremo Tribunal Federal comentaram hoje as polêmicas decisões da segunda turma de ontem. E o ministro Ricardo Lewandowski determinou hoje, por decisão liminar, a proibição de que governos vendam empresas estatais sem autorização do Legislativo. Tudo isso você confere conosco a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, você que está em casa provavelmente acompanhou aí a vitória da seleção brasileira agora há pouco, lá na Rússia. E aqui em Brasília, os corredores do poder, claro, ficaram esvaziados por causa do jogo hoje à tarde. No Congresso Nacional, na verdade, não teve movimentação ao longo de todo o dia. A expectativa é que talvez na semana que vem essas movimentações sejam retomadas. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer teve agenda hoje pela manhã, mas não pela tarde, mas assistiu o jogo lá no Palácio do Planalto, acompanhado do ministro Eliseu Padilha e do ministro Gustavo Rocha. O presidente Michel Temer, que inclusive postou no Twitter aí logo após o jogo, fez um comentário agradecendo, disse valeu seleção, que venha o México, e aí postou uma foto dele acompanhado dos dois ministros. No Supremo Tribunal Federal também, hoje pela manhã, teve movimentação, teve sessão, inclusive aí, como eu disse, os ministros passaram por lá e comentaram também as decisões de ontem. Essas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que reverteram algumas decisões da Operação Lava Jato e que, portanto, provocaram essas repercussões hoje. O relator dos processos da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, minimizou a polêmica em torno das discordâncias com os colegas e afirmou que o dissenso entre os ministros é natural. Ontem, Fachin foi vencido nos julgamentos que determinaram a soltura do ex-presidente José Dirceu, do ex-tesoureiro do PP, ex-ministro José Dirceu, do ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, e na decisão que arquivou a ação penal aberta pela Justiça de São Paulo para investigar o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, lá de São Paulo. O colegiado é formado de posições distintas, o dissenso é natural ao colegiado e é por isso que, nessa mesma medida, os julgamentos se deram, vão se dar e todos à luz da ordem normativa constitucional e cada magistrado aplicando aquilo que depende da Constituição. Portanto, foi um dia de atividade normal do Supremo Tribunal Federal, assim está sendo e assim será. Pois é, colega de Fachin na segunda turma do STF, onde as decisões de ontem foram tomadas, o ministro Gilmar Mendes lembrou também a decisão de anular as provas obtidas na operação que ocorreu na residência funcional da senadora Gleisi Hoffmann, operação que tinha sido autorizada por um juiz federal de primeira instância. Na opinião dele, essas decisões representam um retorno do Supremo à jurisprudência mais tradicional da Corte. Gilmar Mendes negou que as derrotas impostas a Fachin nesses julgamentos sejam uma retaliação. Tivemos boas decisões no plenário, acho que a gente está voltando para um plano de maior institucionalidade. A decisão recente sobre a questão das condições coercitivas, acho que coloca bem claro qual é o padrão de Estado de Direito que deve presidir o país. Acho que foi uma vitória importante do Estado de Direito. Tivemos uma discussão muito relevante no que diz respeito ao caso Gleisi, Paulo Bernardo. Acho que também aqui o tribunal afirmou o que é o significado das delações, o que elas valem como prova. Então, acho que nós estamos caminhando bem. O Supremo voltando a ser Supremo. Já o ministro Marco Aurélio Mello ressaltou que há, sim, divergências internas no Supremo, especialmente em relação à possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Há um dissenso interno, porque enquanto havia essa liberação, tendo em conta a prisão em segunda instância, ficava eu vencido na primeira, no que eu preconizo que não pode haver essa prisão.
ante o princípio da não culpabilidade. E a divergência intestina é péssima. Se nós tivéssemos colocado já em julgamento as ações declaratórias que liberei em dezembro de 2017, ou pelo menos a última ajuizada, a ação declaratória 54 do Partido Comunista Brasileiro, quanto ao pedido de implemento de medida de urgência, a questão estaria resolvida. Pois é, e ainda sobre essa decisão tomada ontem em relação ao ex-ministro José Dirceu, que inclusive já está condenado em segunda instância, por isso tinha sido preso, mas agora foi para casa. Daniele Popov está aqui ao meu lado. Dani, boa noite. Boa noite, Mariana. José Dirceu deverá voltar a usar tornozeleira eletrônica, então, né? Ele tem que se apresentar para isso, né? Bom, na madrugada de hoje, o ex-ministro José Dirceu deixou o complexo penitenciário da Papuda aqui em Brasília e já está em seu apartamento aqui na cidade. Condenado há 30 anos na Operação Lava Jato, Dirceu foi solto após decisão da segunda instância segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, tomada a partir de um habeas corpus protocolado pela defesa. Votaram pela soltura o relator, Dias Toffoli, e os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. José Dirceu foi preso no mês passado após ter a condenação confirmada pela segunda instância da Justiça Federal. A Vara de Execuções Penais entendeu que, com a decisão do STF, o ex-ministro volta a cumprir medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica. O ex-ministro deve comparecer à 13ª Vara Federal em Curitiba para colocar, então, Mariana, essa tornozeleira, e esse prazo ele tem até 5 dias a partir de hoje. Mariana. Então, José Dirceu volta para casa, mas é com tornozeleira. Né? Pois é. A gente segue falando, então, de notícias relacionadas ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal, porque o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou hoje que o plenário da Corte decida sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República de rescisão do acordo de colaboração dos executivos do Grupo JF. Ainda não há data marcada para o julgamento, mas o colegiado deve analisar o caso somente a partir de agosto, após o período de recesso na Corte. No despacho em que ele encaminha o caso ao plenário, Fachin concedeu prazo de 5 dias para que as partes do processo indiquem as provas que pretendem produzir. Em setembro do ano passado, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo a rescisão do acordo de colaboração de Joesley Batista, que é um dos sócios do Grupo JF, e do executivo do Grupo, Ricardo Saldi. Segundo a PGR, os acusados omitiram da Procuradoria a participação do ex-procurador Marcelo Miller a favor dos interesses do Grupo JF e uma suposta conta bancária de Saldi no Paraguai. Mesmo assim, a PGR defende que as provas que foram obtidas contra os investigados apontados pelos delatores devem ser mantidas válidas. Após o pedido de rescisão, Fachin decretou a prisão de Batista e Saldi, mas eles conseguiram liberdade provisória a partir de uma decisão da Justiça Federal aqui em Brasília. Bom, a gente também continua falando sobre... antes de eu ir chamar o Rio de Janeiro, a Daniele Popov aqui ao meu lado tem, inclusive, mais uma informação sobre Fachin, mas envolvendo outras delações, né? Pedido do ministro, né, Mariana? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pediu hoje que a Procuradoria-Geral da República esclareça quais providências pretende adotar sobre um dos depoimentos de delação premiada de ex-executivos do Grupo JF. Em um depoimento complementar de delação enviado ao STF, o delator Florisvaldo Caetano de Oliveira disse que levou R$1 milhão ao escritório do Coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer, em 2014. Diante do depoimento, a procuradora-geral, Raquel Dodge, pediu ao STF que a citação fosse separada em um procedimento autônomo para avaliar a questão. Após avaliar o pedido, Raquel Dodge deverá pedir novas diligências no caso, mas não há prazo para essa medida. Mariana. Obrigada, Daniele. Agora sim, a gente vai até o Rio de Janeiro falar com o Marcelo Castilhos. Marcelo, você tem informações para a gente sobre decisões relacionadas à Lava Jato aí no Rio, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. O juiz da 7ª Vara Criminal Federal, Marcelo Bretas, que é responsável pelos processos da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, tomou uma decisão inédita até agora no processo, mirando o sistema financeiro. Marcelo Bretas mandou bloquear R$52,6 milhões de 2 bancos.
do Bradesco e do Itaú. O motivo para essa decisão seria porque as duas instituições financeiras não teriam cumprido determinações do magistrado, que vai buscando descobrir o emaranhado dos esquemas de lavagem de dinheiro e de corrupção, que até agora tem o ex-governador Sérgio Cabral como figura central. São muitos os caminhos e esquemas feitos com esse dinheiro e muitos desses milhões de reais desviados podem ter um uso em benefício da população aqui do Rio. Um exemplo disso é que o juiz Marcelo Bretas, esta semana, destinou uma verba de R$1.100.000 recuperados na Operação Lava Jato para a Secretaria de Segurança Pública. Bretas, que por sua vez informou que esse dinheiro que está sendo liberado foi obtido com réus, colaboradores da Justiça que estão presos. E como o Gabinete de Intervenção Federal fez um pedido nesse sentido, pedindo dinheiro, ele atendeu. Em nota, o Gabinete de Intervenção Federal informou que vai usar esses recursos disponibilizados pela Justiça na compra de insumos e equipamentos para a área técnica da Polícia Civil do Rio. Nessas compras, Mariana, estão luminol, a substância usada para identificar vestígios de sangue em locais onde ocorreram crimes, reagentes diversos, kits para exame de DNA e solventes para exames toxicológicos, além daquele pó e pincel para as digitais que estão em falta para os trabalhos da perícia técnica aqui do Rio de Janeiro. O material deve chegar no mês de julho e será recebido por comissões mistas de peritos integrantes do gabinete. De acordo com o Gabinete de Intervenção Federal, foram feitas cotações para garantir o menor preço e subsidiar a Justiça Federal na aquisição dos produtos. Mari. Obrigada, Marcelo Castilho. E olha, as notícias do poder, dos corredores do Poder Judiciário não param por aí, não. Eu vou falar com a Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Você traz informações para a gente em relação à denúncia contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, e mais, né? Muito boa noite, Mariana. Pois é, a Justiça Federal no Paraná acolheu uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal em 2009 contra o ex-governador Beto Richa, do PSDB. Ele vai ter que responder judicialmente à acusação de que, quando era prefeito de Curitiba, autorizou que R$100 mil destinados pelo Fundo Nacional da Saúde para a construção de postos de saúde fossem utilizados com outros fins. A decisão é do juiz Nivaldo Brunoni, da 23ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Parte do processo vai correr aí em segredo de justiça. Ao ser notificada da denúncia do MPF, a defesa de Richa alegou que não houve prejuízo aos cofres públicos, já que os valores questionados foram integralmente devolvidos, corrigidos. Bom, e um outro assunto é que o ex-prefeito de Careiro, no Amazonas, Hamilton Vilar, do PMDB, foi condenado a mais de 40 anos de prisão por desvio de verbas. O tempo de pena é a soma de 2 condenações pelos crimes de organização criminosa, fraudes em processos licitatórios e desvio de recursos públicos. A sentença foi proferida pela juíza titular da comarca do Careiro, que fica distante 102 quilômetros de Manaus, Sabrina Ferreira, que também condenou outros 11 investigados, entre ex-integrantes da administração municipal e empresários, pelos mesmos crimes. Os desvios foram cometidos durante a gestão municipal de 2013 a 2016. Hamilton Vilar chegou a tentar a reeleição, mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. O ex-prefeito e os demais condenados ainda podem recorrer da sentença. A nossa produção não conseguiu contato com os acusados. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, funcionários públicos federais que devem aderir ao regime de previdência, a fundação previdenciária própria do regime deles, tinham entrado na justiça pedindo mais prazo para isso. A Daniele Popov está aqui ao meu lado. Dani, esse prazo não foi concedido, não? Não foi concedido por uma decisão do Supremo de hoje, Mariana. Por 8-2, o plenário do STF decidiu na manhã de hoje negar um pedido de liminar para adiar o prazo final para que servidores públicos migrem suas aposentadorias para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, o FUNPRESP. O prazo está marcado para 28 de julho deste ano. A FUNPRESP financia a aposentadoria complementar dos servidores federais que contribuem com 7,5%, 8% ou 8,5% do salário por mês. O governo contribui na mesma proporção até o limite de 8,5%. Executivo, Legislativo e Judiciário têm cada um
né, cada poder tem uma Funpresp. Então, os servidores desses poderes têm que fazer essa complementação. A liminar foi pedida pelas associações dos magistrados brasileiros e a Associação Nacional do Magistrado da Justiça do Trabalho para adiar o prazo. De acordo com o relator, ministro Marco Aurélio Mello, se o STF adiasse um prazo previsto na norma legal, estaria legislando. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux, Mariana, divergiu, chegou a pedir vista do processo, mas voltou atrás após ser alertado pelos colegas, né, de que hoje se tratava da última sessão antes do fim do prazo previsto em lei. Pois é, Dani, e ainda tratando aí de benefícios concedidos a servidores públicos, eu volto a falar lá no Rio de Janeiro com o Marcelo Castilho, porque, Marcelo, aí também a academia que os magistrados do Tribunal de Justiça têm direito parece que vai ser suspensa, né? Os gastos com essa academia vão ser suspensos. Foi uma decisão do Conselho Nacional de Justiça? Exatamente. O CNJ suspendeu o repasse de verbas mensais ao Tribunal de Justiça do Rio, que custeavam despesas com a academia de ginástica para magistrados e os parentes deles. O contrato previa repasses financeiros para o TJ contratar professores de educação física e outros profissionais e foi considerado ilegal em decisão tomada ontem pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. As despesas destinadas ao pagamento dos custos da academia eram pouco mais de 5 milhões de reais para 5 anos de vigência do contrato. Além dos professores de educação física, também estavam previstos verbas de remuneração de um gerente administrativo, um assistente administrativo, um gerente de qualidade e uma copeira. E apenas os magistrados e os parentes deles, que são associados à Mútua, uma sociedade privada sem fins lucrativos, tinham direito a usar a academia. O resto do TJ não. A decisão do CNJ aconteceu depois que, em agosto do ano passado, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Rio pediu que o Conselho investigasse essa academia para os magistrados, que funcionava no segundo andar do prédio do TJ aqui no centro do Rio. Nessa academia havia uma sala de musculação, pilates, spinning, ginástica funcional e até artes marciais. Segundo o CNJ, o convênio é ilegal porque inclui despesas não previstas no plano de trabalho do tribunal, cuja obrigação contratual se restringe apenas ao pagamento dos profissionais da área de saúde, como médicos e enfermeiros, e não com professores de educação física e massoterapeutas. Assim, acabou a malhação para alguns magistrados no TJ do Rio. Mariana. Pois é, infelizmente eles vão ter que passar a pagar pelo seu próprio Pilates agora, né, Marcelo Castilho? Obrigada pela sua participação e no próximo bloco a gente vai falar sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski para que os governos, né, estaduais e federal só possam privatizar empresas de capital aberto com autorização dos poderes legislativos. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder, notícias que circularam hoje pela manhã, especialmente no Supremo Tribunal Federal, onde teve muita movimentação hoje pela manhã, antes do Jogo do Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, lá do Supremo Tribunal Federal, concedeu hoje uma liminar determinando que a venda de empresas estatais de capital aberto tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo. A decisão vale para empresas federais, estaduais e municipais de economia mista e suas subsidiárias que estejam sob controle governamental. A decisão não impede a privatização das empresas, mas exige que o parlamento autorize essa venda. O ministro Lewandowski proferiu a decisão ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, questionando o dispositivo da lei das estatais. Outras duas ações desse tipo, abertas pelo PCdoB e pelo Estado de Minas Gerais, também questionam dispositivos da lei e estão sendo julgadas em conjunto por Lewandowski. A decisão dessa quarta-feira é válida até que o mérito das ações seja julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu volto então agora a falar com a Jéssica Gonçalves lá nos estúdios da Rádio Nacional. Jéssica, você tem uma informação para a gente sobre o Tribunal de Contas da União, que prorrogou aí alguns contratos vigentes relacionados à concessão de portos, né?
É sim, Mariana. O plenário do Tribunal de Contas da União decidiu ontem limitar as prorrogações dos contratos de terminais portuários com base no decreto dos portos. O tribunal determinou que o Ministério dos Transportes proíba renovações por até 70 anos nos casos de contratos assinados antes do decreto. Os ministros viram indícios de inconstitucionalidade nesse prazo. Eles apontaram que 70 anos é incompatível com os princípios da administração pública e também decidiram que contratos assinados entre 1993 até o ano passado só podem ser renovados uma única vez. O TCU também encaminhou o parecer para avaliação da Procuradoria-Geral da República. O órgão deve avaliar se o decreto dos portos é inconstitucional. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer em maio do ano passado. Ao todo, 114 contratos são alvos do TCU, entre eles as empresas Libra e Rodrimar. As duas são investigadas em um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito foi aberto para apurar se o governo beneficiou empresas do setor portuário em troca de vantagens indevidas. Em nota, o Ministério dos Transportes afirma que a decisão do TCU reconhece as conquistas e os avanços trazidos pelo decreto. Diz ainda que o texto foi elaborado a partir do diálogo com as entidades do setor privado, com acompanhamento da Advocacia Geral da União e da Controladoria Interna do Ministério dos Transportes. E aí, sobre a proibição de prorrogar contratos, o Ministério informou que ainda aguarda a notificação do tribunal para adotar as medidas necessárias. Eu volto com você, Mari. Jéssica, eu continuo falando com você. Você tem informações para a gente sobre um outro assunto, né? A Procuradoria-Geral da República ela deu um parecer favorável aí ao fim da contribuição sindical obrigatória? Exatamente. A Procuradoria-Geral da República enviou ontem ao Supremo Tribunal Federal um parecer a favor do fim da contribuição sindical obrigatória. Para a PGR, Para a PGR, é constitucional a alteração promovida pela reforma trabalhista aprovada no ano passado e que tornou opcional o desconto de um dia de trabalho por ano em favor do sindicato da categoria. A volta da obrigatoriedade da contribuição foi pedida ao STF por dezenas de confederações e federações sindicais, que alegam o seguinte, que o fim do tributo viola a Constituição porque inviabiliza suas atividades, por acabar repentinamente com a fonte de 80% de suas receitas. O julgamento da questão está marcado para amanhã. Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E eu volto a falar agora com a Daniele Popov, que está aqui ao meu lado. Daniele, você tem uma informação para a gente que interessa certamente a maioria das pessoas que está em casa, ou pelo menos a grande parte da maioria das pessoas que tem planos de saúde, né? Não é uma notícia muito boa não, né, Mariana? Porque a decisão que autoriza um reajuste máximo de 10% para planos de saúde médico-hospitalares individuais e familiares com ou sem cobertura odontológica foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Essa medida é retroativa a 1º de maio deste ano e vale até 30 de abril de 2019. O percentual é válido para planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 e atinge mais de 8 milhões de beneficiários. Antes da publicação, uma liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo no último dia 12 chegou a limitar o reajuste a 5,72% a pedido do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu a liminar, voltando ao reajuste anunciado pela ANS de 10%. Mariana. Pois é, então, quem tem plano de saúde... Preparar o bolso. Tem que preparar o bolso, exatamente. Bom, a gente volta ao Rio de Janeiro, eu vou voltar a falar com o Marcelo Castilho. Marcelo, você tem informações para a gente sobre a situação da segurança pública aí no Rio. Infelizmente, não é boa, né? Não, infelizmente é uma rotina de violência aqui no Rio de Janeiro, onde policiais são caçados e assassinados por serem policiais, mesmo não estando a trabalho, não estando em confronto. Nas últimas 14 horas, Mariana, 2 agentes foram mortos. Hoje cedo foi um policial civil, Eduardo Freire Pinto, de 47 anos. Ele reagiu a uma tentativa de assalto no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte. Antes deles, mais uma vítima desta estatística foi o policial federal aposentado, Luiz Carlos Dias. Ele estava no seu carro quando foi surpreendido por assaltantes em outro carro. O crime aconteceu na noite de ontem no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste aqui da cidade. Ao ser abordado, Luiz Carlos teria se recusado a entregar o telefone celular. Os bandidos então atiraram e fugiram sem nada a levar. De acordo com a polícia, testemunhas que estavam nas proximidades disseram ter ouvido pelo menos 5 tiros. O policial foi atingido nas costas.
Eles contaram para os investigadores que, mesmo ferido, Luiz Carlos conseguiu andar 200 metros até uma outra rua para pedir ajuda, mas acabou morrendo antes da chegada da ambulância. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios. A perícia foi feita no local ainda nessa madrugada. 4 cápsulas de pistola foram encontradas próximo ao local do crime. Mari, é com você. Obrigada, Marcelo. E olha, a gente volta rapidamente então para uma última notícia com a Jéssica Gonçalves. Jéssica, o governo notificou distribuidoras que não estão aí reduzindo o preço do diesel, né? É isso, Mari. 7 distribuidoras de combustível receberam uma notificação do governo porque não reduziram o preço do diesel. Petrobras, Ipiranga, Raízen, Alessat, Ciapetro, Royal Fic e Zema têm o prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos à Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça. O desconto de 46 centavos no valor do litro do óleo diesel foi uma das promessas feitas pelo governo durante o protesto de caminhoneiros, que durou mais de 10 dias em maio. As empresas também devem apresentar as notas fiscais de venda do diesel em cada estado brasileiro em datas determinadas. Caso as distribuidoras não respondam aos questionamentos no prazo estipulado, a Secretaria Nacional do Consumidor poderá instaurar um processo administrativo contra as empresas e ainda aplicar multa que pode alcançar o valor de 9 milhões de reais. Segundo o Ministério, as denúncias foram encaminhadas pelos postos de combustíveis à ouvidoria da pasta. Ao todo, 98 notificações informaram que as distribuidoras não estavam repassando desconto. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Para você, uma boa noite, uma boa comemoração e a gente te espera aqui de novo amanhã. Até lá.